Olá, bem-vindos à série de vídeos Reflexões Espíritas, uma série planejada para 20 episódios em que faremos considerações e reflexões acerca de algumas questões do Livro dos Espíritos. Obra de excelência, incrível profundidade e clareza, foram organizada e publicada entre os anos de 1855 a 1857 por Allan Kardec, pseudônimo utilizado pelo então já conhecido e emérito linguista, tradutor, escritor e educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Publicado a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos causou verdadeira celeuma no meio científico, filosófico e principalmente religioso, pois ao longo de suas 1019 questões submete ao crivo da razão crenças variadas, assim como dogmas até então tidos como inquestionáveis. E não apenas o Livro dos Espíritos, mas algumas obras posteriores, também do mesmo autor, certa feita, foram retidas no porto de Espanha, a pedido do clero, e sentenciadas à fogueira em praça pública. Tal evento ficou conhecido historicamente como o Auto da Fé de Barcelona. O Livro dos Espíritos é, sem dúvida alguma, obra ímpar, e por que não dizer, em grau de importância, semelhante ao Novo Testamento. E, na verdade, é complementar àquele. Além do mais, o Livro dos Espíritos responde-nos às inquietantes perguntas que fazemos repetidamente desde os primórdios da humanidade. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Assim, esperamos que nos acompanhe ao longo desta série e deixe-nos logo abaixo suas considerações e questionamentos, para que possamos nos empenhar melhor e dar a devida divulgação a esta obra, cujo conhecimento e compreensão são tão necessários nesses tumultuados dias de renovação do mundo em que vivemos. Fique conosco, pois voltaremos em seguida. Estamos de volta, hoje, 18 de abril de 2020, portanto, 163 anos desde a primeira publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, também data da estreia de nossa série Reflexões Espíritas. A edição que vamos utilizar neste trabalho é a mais recente publicada pela FEB, de O Livro dos Espíritos, tradução de Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro foi um engenheiro por formação e que assumiu por 2 vezes seguidas a presidência da Federação Espírita Brasileira. Era um erudito, falava vários idiomas, inclusive o latim, italiano, francês, inglês e o português com perfeição, conhecedor profundo da língua portuguesa, íntimo amigo de Rui Barbosa. E durante sua vida, se dedicou a traduzir várias obras, inclusive todas as obras da codificação kardeciana, assim como obras de Leon Denis e outros grandes escritores da época. Nesse primeiro episódio, não falaremos especificamente sobre questões do Livro dos Espíritos, mas faremos uma pequena abordagem no período em que se deu a construção, a criação de Livro dos Espíritos. O que acontecia à época, por volta de 1840, 1870, inclusive quem quiser saber mais do contexto da época, e se tratando de espiritismo, de eventos que envolvem a natureza dos espíritos, manifestações espíritas, eu aconselho a leitura da obra A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle foi também um grande escritor e que buscou fazer um apanhado, uma pesquisa bastante profunda
que cobre aqui de 1783 a praticamente 1900, onde ele traz grandes personagens da história do Espiritismo, inclusive a história das Irmãs Fox, de Swedenborg, um dos grandes médiuns de toda a história, Eusápia Paladino. Vale a pena ver, porque consegue-se entender o contexto da época em que surgem essas comunicações dos espíritos, por que isto acontece, o que acontecia no entorno, na ciência, em várias áreas, e que realmente deu ensejo a esses primeiros contatos, a essas manifestações. Outra obra que sugiro também, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a fundo sobre a vida de Allan Kardec, não apenas enquanto codificador da doutrina, mas sua vida, Deus da infância, eu sugeriria a bibliografia de Kardec, que foi publicada pela FEB. Eu aqui tenho em 2 volumes, que foram feitas por Zeus Mantuil e Francisco Thiessen. A bibliografia traz aqui toda a vida de Kardec, desde sua infância, sua formação escolar, seus aprendizados, suas atuações como professor e o seu envolvimento com a manifestação dos espíritos até o ensejo final, onde ele vai produzir suas obras. Também interessantíssimo. E quem quiser conhecer as demais obras da doutrina espírita, como eu havia comentado, o Guilherme Ribeiro, ele traduziu todas as obras da codificação, claro. Mas quem tiver um pouquinho de preguiça de ler, eu sugeriria, e até é muito bom, até por quem gosta muito de viajar ou viaja muito a serviço. Eu tenho aqui toda a obra, as 5 obras básicas, todas em MP3. Inclusive, para quem não teve acesso ainda, que teve o seu primeiro contato com a doutrina espírita, eu sugiro ouvir o áudio ou a leitura do que é o Espiritismo. E depois temos o Livro dos Espíritos e todas as demais obras, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Bom, eu vou utilizar aqui para o nosso trabalho, não essa obra do Guilherme Ribeiro, mas uma que eu adoro de paixão, que é essa edição para colecionador, que foi publicada há cerca de 35 anos atrás, mais ou menos, e que eu consegui adquirir. É uma edição ilustrada e toda a codificação pequena está inserida nesta obra. Então é uma edição histórica e inclusive ilustrada por um dos grandes ilustradores, que inclusive ilustrou Don Quixote de La Mancha, de Manuel de Cervantes, e outras grandes obras conhecidas, a Divina Comédia de Dante Alighieri também. Mas, voltando ao assunto. Então, vamos voltar a nossa atenção mais especificamente ao Livro dos Espíritos. É importante que entendamos como se dá o ensejo à criação desta magnífica obra, em que contexto ele ocorre. E vamos encontrar esta narrativa escrita pelo próprio punho de Kardec em obras póstumas, sob o título Minha Iniciação ao Espiritismo. Ali Kardec conta que em 1854 tivera seu primeiro contato com as tais mesas falantes. Esse primeiro contato se deu através do Sr. Fortier, um grande amigo magnetizador, ou seja, que estudava o magnetismo animal, né, tão amplamente estudado e aplicado por Mesmer, e da qual Kardec também tinha grande interesse, assim como pelo hipnotismo. E segundo o seu relato, o Sr. Fortier, após ele comentar algumas questões sobre
o mesmerismo, entrara no assunto sobre as tais mesas falantes. Kardec, então, pensando consigo mesmo, questionou-se. Certamente não tem como mesas falarem ou dançarem ou pensarem porque não possuem cérebro. E se isso realmente acontece, algo as faz mover-se, algo as faz dançar, algo as faz falar. Mas, como um pesquisador e conhecedor das leis que regem a física, a mecânica, sabia que se havia tal efeito, certamente havia uma causa, ainda que ele ignorasse. Em 1855, alguns meses depois, ele tem um encontro com o Sr. Carlotti, um jovem rapaz de 25 anos de idade, que encontra fascinado e descreve as experiências que tivera nas várias vezes que presenciou estes eventos. Até que ainda em 1855, juntamente com o Sr. Fortier, ele vai à casa da Sra. Roger, que é uma média sonâmbula, e ali, sim, ali ele presencia tais fenômenos. E certamente ele não podia negar o que via. As pessoas sentavam-se no entorno de uma mesa e, não demorou tempo, a mesa começou a bater, a mover-se. E isso chamou-lhe bastante atenção e ele passou a frequentar essas reuniões, até que acabará indo, em 56, às famosas sessões dos Baldwin, onde o senhor e a senhora Baldwin reuniam-se no seu casebre com várias pessoas da sociedade, da alta sociedade, e ali faziam suas apresentações. Eram feitas comunicações com os espíritos. Segundo Kardec mesmo descreve em obras póstumas, as reuniões eram um tanto frívolas, havia muitas brincadeiras, sabe? As perguntas das mais desinteressantes possíveis, mas ele percebia que era algo que não podia ser negado. E então ele passou a interessar-se mais e frequentar mais assiduamente as reuniões e começou até a fazer alguns questionamentos. Quem respondia através de uma das médias, que era as senhoritas Baldwin, uma das filhas, a senhorita Baldwin, uma das filhas do casal, falava através dela, comunicava-se através dela um espírito que se denominou como Zéfiro, intitulando-se como um protetor da família. Então, segundo narra Kardec, após vários encontros, várias dessas reuniões com o espírito Zéfiro, onde ele, claro, propunha questões sérias, o espírito respondia com boa seriedade, até o que leva-o a perceber de que ali havia uma nova ciência e, portanto, já se convencerem em escrever uma obra que trouxesse esses conhecimentos, onde ele procurasse comprovar esta relação, esta inter-relação dos espíritos com os encarnados. Entretanto, apesar de certa frivolidade nas reuniões, Kardec passou a frequentá-la com maior frequência, levando questões interessantes. O próprio Kardec narra o seguinte, nesta passagem destes encontros na família Baldwin. Ele diz: as sessões da casa do Sr. Baldwin nunca tinha tido fim determinado. Procurei nelas resolver problemas que me interessavam, sobre filosofia, psicologia e natureza do mundo invisível. Em cada sessão, apresentava uma série de perguntas preparadas e metodicamente arranjadas, e tinha sempre respostas precisas, profundas e lógicas. As reuniões tomaram, então, outro caráter. Entre os assistentes, achavam-se pessoas sérias, que tomavam vivo interesse pelo meu estudo. E se me acontecia faltar um dia, nenhum trabalho se fazia. As questões fúteis
tinham perdido todo o atrativo para a maior parte. A princípio não tive em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, porém, quando vi que formava um núcleo em torno do qual os trabalhos tomavam as proporções de uma doutrina, pensei em torná-los público para a instrução de todos. Foram aquelas questões desenvolvidas e completadas que constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Bem, como eu dissera, as reuniões na casa dos Baldwins, que começaram de forma frívola, a partir do momento em que Kardec começara a trazer uma série de questões sérias, a reunião foi se tornando também uma reunião séria. E já não havia mais gracejos, brincadeiras. As pessoas que concorriam com o mesmo interesse começaram a frequentar mais assiduamente também. Ela perdeu o tom de brincadeira e Kardec basicamente conduzia os trabalhos no sentido de apresentar questionamentos. Eram questionamentos bastante inteligentes, com muita propriedade, e que despertara interesse realmente de uma boa quantidade de participantes, né? A ponto de que, se porventura Kardec não pudesse fazer presente, praticamente a reunião não acontecia. Mas como se dá esse primeiro contato de Kardec com seu guia espiritual? Conta Kardec, mais adiante em sua narrativa, sob os títulos Meu Espírito Protetor e Meu Guia Espiritual, exatamente a descrição de como se deu esse contato. Segundo Kardec, numa das reuniões que ele vai à casa dos Baldwins, já munido com uma série de questões, iniciando o contato, a entrevista com o Espírito Zéfiro, ele faz os seguintes questionamentos. Eu vou ler aqui para que não cometa nenhum erro. Ao chegar à reunião, iniciar a reunião e o Espírito Zéfiro se mostra presente, ele questiona: há no mundo dos espíritos algum que seja para mim um bom gênio? Ao que Zéfiro responde: sim. Pergunta Kardec: é o espírito de um parente ou de um amigo? Zéfiro responde: nenhum, nem outro. Bem, quem foi ele na Terra? Pergunta Kardec. Um homem justo e sábio, responde Zéfiro. Novamente Kardec questiona: que devo fazer para alcançar a benevolência dele? E Zéfiro lhe responde: todo o bem que puderes. Novamente Kardec pergunta: qual o sinal por onde poderei reconhecer a intervenção? E Zéfiro lhe responde: a satisfação que experimentares. Isso é bastante interessante quando a gente trata dessa questão dos espíritos, porque realmente quando você age em conformidade com o seu planejamento espiritual, com os conselhos, com as boas influências de seu benfeitor espiritual, é muito curioso que você sente uma satisfação indescritível, uma sensação de felicidade. Sabe aquela sensação de fazer o bem? É algo que precisa ser sentido, não adianta ser falado, pode se escrever a respeito, mas somente quando você faz um bem desinteressadamente, com todo o esforço que pode empenhar, você sabe que você está seguindo um planejamento que fora feito já há bastante tempo e que você está seguindo os bons conselhos de seu benfeitor e, portanto, você sente aquela satisfação de ter realizado o certo. Mas, continuando, Kardec pergunta: há meio de evocá-lo? Qual é? E Zéfiro lhe responde: ter fé viva e chamá-lo com instância. Kardec pergunta: depois da morte, reconhecê-lo-ei
no mundo dos espíritos? E Zéfiro lhe responde: que dúvida! Ele virá receber-te e felicitar-te se tiveres satisfeito o teu compromisso. Aqui então ele escreve uma observação. Vê-se por essas perguntas que eu ainda era muito noviço nas coisas do mundo espiritual. Pergunta em seguida: o espírito de minha mãe vem visitar-me algumas vezes? E Zéfiro lhe diz: sim, e protege-te quando lhe é possível. Kardec pergunta: eu a vejo muitas vezes em sonho. Será uma recordação, efeito da imaginação? E Zéfiro lhe diz: não, é ela que aparece, e tu deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Outra observação: isso era perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu sentia uma emoção indescritível, o que a médium não podia saber. Pergunta então Kardec: quando evocamos, e aqui ele não refere o nome, ele apenas indica uma letra S, né? Alguém que tem o nome pela letra S, ele perguntamos se ele poderia ser o protetor de um de nós. Ele nos respondeu: se um de vós se mostrar digno, eu serei com ele. Zéfiro vos dirá: julgas-me digno desse favor? Pergunta Kardec. E Zéfiro lhe responde: se quiseres. Que devo fazer para merecê-lo? Pergunta Kardec. Todo o bem que puderes, suportando com coragem as penas desta vida. Kardec então questiona: sou apto, pela natureza da minha inteligência, para penetrar, quando é permitido ao homem, as grandes verdades do nosso destino futuro? E Zéfiro lhe responde: sim, tens a necessária aptidão, mas o resultado depende de tua perseverança no trabalho. E Zéfiro lhe responde: sim, tens a necessária aptidão, mas o resultado depende de tua perseverança no trabalho. Nova pergunta: posso concorrer para a propagação dessas verdades? E ele lhe responde: certamente. Por que meios? E Zéfiro lhe diz: mais tarde o saberás. No entanto, trabalha. Esta comunicação foi dada em 25 de março de 1856 à casa do Sr. Baldwin, onde a médium era sua filha, a senhorita Baldwin. Em seguida dessa narrativa, desse diálogo, sob novo título, Meu Guia Espiritual, Kardec então descreve como se dá efetivamente a sua comunicação com o seu espírito amigo, com o seu benfeitor espiritual. Porque acontecia o seguinte: Kardec, quando saía dessas reuniões, com seu apanhado de respostas, perguntas já previamente elaboradas, chegava em casa, precisava organizar tudo. Então, ele pusera-se a escrever sobre o assunto, sobre a questão das comunicações dos espíritos, os tipos dos espíritos, enfim, até que ocorrera algo bastante inusitado. Ele estava escrevendo e ouviram algumas pancadas. Parou por um instante, tentou observar de onde seriam aquelas pancadas. Enfim, não encontrando nada, ele dá seguimento e novamente as batidas se repetem. Até que sua esposa, ao chegar em casa, também ouve essas batidas. Ambos procuram e nada
nada encontro, não há explicação para tais batidas. Toda vez que ele retornava ao texto, as batidas ocorriam, inclusive com a presença da sua esposa testemunhando o fato. Mas vamos então à narrativa de Kardec, que é bem mais interessante e nos permite compreender com maior exatidão o que acontecera. E ela está sob o título Meu Guia Espiritual. Kardec então narra: naquele tempo morava eu na Rua dos Mártires, número 8, segundo andar, no fundo da casa. Uma noite, achando-me no gabinete de trabalho, ouvi fracas, reiteradas pancadas na parede que os separava do cômodo vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei. Como, porém, continuassem com mais força, variando de pontos, fiz minucioso exame de um e outro a outro lado da parede e escutei para ver se partiam do outro andar, sem descobrir-lhes explicação. O que havia de particular é que toda vez que eu examinava, cessava o ruído, recomeçando logo que voltava ao trabalho. Minha mulher entrou pelas 10 horas. Veio ao gabinete e, ouvindo as pancadas, perguntou-me o que era aquilo. Não sei, respondi-lhe, há 1 hora que se dá isto. Procuramos os dois sem nada descobrir, continuando o ruído até a meia-noite, quando fui deitar-me. No dia seguinte, havendo sessão à casa do Sr. Baldin, contei o fato e pedi explicação. Aqui já começa ele com a comunicação, com o diálogo, novamente com o espírito Zéfiro. Ele conta a Zéfiro o que ocorrera e então pergunta-lhe: tende certamente visto o fato de que acabo de referir. Podereis dizer-me qual a causa das pancadas tão persistentes que ouvi? E Zéfiro então lhe diz: foi o teu espírito familiar. Kardec então pergunta: podereis dizer-me quem é ele e o que queria? Zéfiro lhe responde: pergunta-lhe que ele está aqui. Kardec faz então observação. Naquela época, não se fazia ainda distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Confundia-se sob a denominação geral de espíritos familiares. Pergunta Kardec: espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço-vos que me digais quem sois. Agora vejam. Responde então o espírito familiar: para ti, chamar-me-ei a verdade. A todos os meses, por 1/4 de hora, aqui estarei à tua disposição. Kardec pergunta: ontem, quando dava sinal, enquanto eu trabalhava, tinhais alguma coisa particular a dizer-me? E seu espírito familiar responde: o que eu tinha a dizer-te era sobre o que estavas fazendo. O que escrevias me desagradava, e eu queria que cessasses. Kardec observa: o que eu escrevia era precisamente sobre os estudos que fazia quanto aos espíritos e suas manifestações. Pequeno parênteses aqui. Percebam que o que Kardec escreve, que é bastante interessante. Kardec estava trabalhando, escrevendo sobre manifestações dos espíritos, e seu espírito familiar estava ali presente, observando tudo o que fazia,
tudo o que sentia, tudo o que pensava. E notando o erro, imediatamente se manifestou por batidas, por pancadas. Kardec então pergunta: a vossa desaprovação era quanto ao capítulo que eu escrevia ou sobre o assunto em geral? O Espírito então responde: sobre o capítulo. Faço-te juiz. Torna a lê-lo esta noite, e reconhecendo as tuas faltas, hás de emendá-las. Kardec pergunta: eu mesmo não fiquei satisfeito e reformei hoje. Ficou melhor? Kardec então, ele mesmo não ficara satisfeito com aquilo antes de findar a noite e havia reescrito o texto. Então pergunta se o Espírito se estava melhor agora. E ele responde: está melhor, mas ainda não está bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Olha a precisão da informação. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás o erro. Ele está falando, não é apenas um erro, né? É um grave erro. Kardec então responde: rasguei o que escrevi ontem. Ou seja, ele reescreveu, não ficara ainda satisfeito e rasgou. O Espírito então lhe diz: não importa, a falta subsiste, lê e verás. Kardec pergunta: o nome de verdade que tomaste é alusivo à verdade que procuro? O Espírito então lhe diz: talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Kardec pergunta: posso evocar-te em minha casa? E o Espírito lhe responde: sim, para assistir-te em pensamento. Quanto a respostas escritas, muito tempo levarás antes de obtê-las. Percebam que Kardec queria tornar bem mais íntima aquela conversa. Então queria evocar ele em sua casa e, através de uma médium, conseguir as respostas. E Kardec lhe diz, justamente para lhe fazer conhecer que sua casa não era um ambiente propício ainda para aquele tipo de reunião, mas sim para que Kardec o evocasse em sentimento, em pensamento, para que este o guiasse no trabalho. Podemos fazer isso sempre. Qualquer trabalho que iniciarmos, podemos evocar o nosso Espírito Guia para que venha nos assistir. Kardec então faz a seguinte observação: de fato, pelo espaço de 1 ano, nunca pude obter em casa comunicação alguma escrita, e toda vez que ali se achasse um médium de quem esperasse obter alguma coisa, surgiam circunstâncias imprevistas que o impediam. Não obtinha comunicações senão fora de casa. Muito interessante essa passagem. Vejam que se o ambiente não é propício para a comunicação escrita, hoje em dia, inclusive, a comunicação falada, né, os médiuns falantes, se não há ambiente na casa para esse tipo de comunicação, ela jamais acontecerá. E se acontecer, por certo, não será um benfeitor. Só se tivermos padrões vibratórios muito baixos em nossa residência, e se for acontecer, certamente será um desses espíritos de baixa vibração que, infelizmente, por não haver proteção na casa, não haver uma conjuntura espiritual propícia e elevada, acabam ali entrando.
Mas, voltando a essa questão que é bem interessante, a Kardec então pergunta: não podeis vir mais de uma vez por mês? Estava um pouco apressado, né? Um pouco impaciente, queria acelerar seus trabalhos. E o Espírito lhe responde: posso, mas até nova ordem não prometo. Kardec pergunta: animaste alguma pessoa conhecida na Terra? Olha a pergunta. Olha como Kardec é preciso e a pergunta que ele faz, porque ele quer matar a charada. Ora, sabendo da questão da reencarnação, o Espírito lhe revelando quem é, ele finalmente saberia. E ele lhe diz: disse-te que para ti eu era a verdade. Este para ti quer dizer descrição. Não deves querer saber mais. Tudo tem seu tempo. Aquela velha história, né? A curiosidade matou o rato. Então, ele faz uma observação aqui. À noite, entrando em casa, apressei-me a ler o que havia escrito, e tanto no rascunho atirado à cesta, como o novo escrito, reconheci um grave erro na 30ª linha, que me admirei de haver cometido. Desde então, nenhuma manifestação daquele gênero se deu. Por inútil visto acharem-se estabelecidas as relações com o meu espírito protetor. As conferências mensais que ele me havia prometido não foram pontualmente realizadas, a princípio, e mais tarde deixaram de o ser completamente. Foi sem dúvida para advertir-me de que devia trabalhar por mim mesmo e não me acostumar a recorrer a ele para resolver qualquer dificuldade, pois, por mais insignificante que fosse. Olha, essa passagem é incrível, porque nos mostra aqui justamente a amorosidade de nossos benfeitores espirituais para conosco. Eles não nos carregam no colo o tempo inteiro. Eles nos auxiliam, claro, nos inspiram, claro, mas não adianta ficarmos evocando-os a todo tempo para qualquer situação. Nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações justamente para aprender, justamente para errar, cair e levantar, aprender com nossos erros. Então, imagina um pai que está o tempo inteiro à sombra de seu filho, à espreita, esperando que ele tropece, que ele caia para ele levantar. Não, é necessário deixar que a criança dê seus próprios passos, que o filho caia, que o filho se machuque, umas vezes até, e se levante. Assim é que nós crescemos, assim é que nós evoluímos. Então, é necessário o erro para que haja o acerto consciente. E exatamente isso que o benfeitor quis dizer. Ele assistiu inicialmente, mas partindo da premissa e de conhecimento de Kardec, era um erudito, um homem ímpar, de um conhecimento sensacional e certamente um grande bom senso, ele erraria muito pouco. Ele teria um feeling para perceber que caminho seguir. E assim que os nossos bons espíritos caminham conosco. Eles nos deixam ir à frente, algumas vezes, justamente para que tenhamos nossas experiências, atinjamos a maturidade espiritual, mas sempre estarão conosco, eles não nos deixarão sós. Este é um compromisso conosco, nos guiar do primeiro dia ao último dia de nossa existência física. E quando sairmos dela, eles nos recebem amorosamente, principalmente quando cumprimos aquilo que for esperado. Muito bem.
Dando continuidade, ainda após esse diálogo com o subbenfeitor, um segundo diálogo dos 4 que ocorrem durante o mês de abril, onde ele, nas 2 últimas conversas com o seu benfeitor espiritual a respeito de sua missão, então neste segundo diálogo, que ocorre no dia 9 de abril, também na casa dos Baldwin, em que a médium fora sua filha, a senhorita Baldwin, Kardec pergunta, iniciada a reunião, pergunta ao Espírito Verdade, seu benfeitor espiritual: criticaste o trabalho que fiz outro dia, e tiveste razão. Tornei a lê-lo e reconheci na 30ª linha um erro contra o qual protestaste com as pancadas que me fizeste ouvir. Tive de reconhecer outros defeitos e refazer o trabalho. Estás agora mais satisfeito? E seu benfeitor então responde: acho melhor, mas peço-te que demores 1 mês em dá-lo à publicidade, a torná-lo público. Kardec então pergunta: o que quereis dizer com dá-lo à publicidade? Eu não tinha intenção de publicá-lo, se é que algum dia o faça. E seu benfeitor responde: quero dizer, mostrá-lo a alguém. Procura qualquer pretexto para recusá-lo aos que te pedirem. Daqui até lá, poderás melhorá-lo. Peço-te esta recomendação para poupar-te a crítica. É o teu amor próprio que zelo. Então percebam a preocupação desse benfeitor, que pede que Kardec tenha o maior zelo com aquilo que escrevera, porque bem sabe ele que por mais conhecimento e por mais aplicado na composição daquele texto, por certo, ainda não estava à altura do que deveria estar. Isso é bem verdade, todo mundo que escreve sabe disso. A gente escreve um texto 2 ou 3 vezes e passa ele e guarda. Passado uma semana, um mês, volta-se a reler o texto. Encontra-se muitas questões ainda a se melhorar. Por que isso? Porque o tempo é o amigo da perfeição. Quanto mais o tempo passa, mais nós aprendemos, mais nós ampliamos nossos horizontes e melhor conseguimos escrever sobre aquilo que antes já tivemos escrito. Então, se pegarmos um texto, relemos e agora com uma visão mais ampliada, podemos definitivamente deixá-lo melhor. Então, seu benfeitor simplesmente quer dizer isso. Deixa-o guardado, espera um pouco, por mais que te peçam, aguarda, porque quando reler outra vez daqui a um mês, verá que ainda pode ser melhorado. Kardec então continua e pergunta: disseste-me que serias para mim um guia a ajudar-me e a proteger-me. Compreendo essa proteção e o seu fim em certa ordem das coisas. Mas tende a bondade de dizer-me se também se estende às coisas materiais da vida? Veja a pergunta de Kardec, para que compreendamos por que ele faz esse questionamento. É importante que saibamos o seguinte: Kardec, que fora um escritor consagrado, com livros já utilizados na universidade, em várias áreas do conhecimento, sobre a língua francesa, inclusive, não estava, a esta altura, mais ligado a uma universidade, não estava mais lecionando.
ele basicamente dava aulas particulares. E então, o meio de vida era apertado, era um tanto dificultoso. E ele já compreender a profundidade daquele trabalho e quanto precisaria dar de si para deixá-lo a contento, porque realmente ele reconhecia ali um trabalho ímpar, algo que mudaria o mundo, como tem mudado. E o benfeitor lhe responde justamente isso. A vida material é na Terra coisa de grande importância. Não te ajudar a viver seria não te amar. Kardec então faz a seguinte observação: a proteção desse espírito, cuja elevação bem longe estava então de avaliar, nunca me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos, as suas ordens, estendeu-se a todas as circunstâncias da minha vida, tanto em relação às dificuldades materiais, como para facilitar-me os trabalhos e preservar-me da malevolência dos meus antagonistas, sempre reduzidos à impotência. Se não me foram poupadas as tribulações inerentes à missão que eu tinha que desempenhar, foram, entretanto, atenuadas e compensadas por bem doces satisfações morais. Então percebam a beleza dessa narrativa, porque ele deixa claro ali a assistência espiritual que tiver a partir do momento que ele se comprometer com a magnitude daquele trabalho, com o empenho que era preciso para que aquele trabalho atingisse a maturação e pudesse efetivamente cumprir o seu propósito na Terra. E é o que acontece. Kardec deixa muito claro que nunca lhe faltou o necessário, inclusive para se proteger dos antagonistas. Kardec não enriqueceu vendendo livros, mas ele acabou tendo, obviamente, recursos para se manter com dignidade, sem luxos desnecessários, mas com a dignidade necessária para bem produzir, bem se dedicar àquele trabalho e também assistir sua esposa, é claro. Então, há depois, como eu disse na sequência, mais outras três mensagens, que seria a primeira revelação da minha missão, a minha missão e a minha missão, depois uma sequência apenas um novo texto, onde continua essa interação sobre a missão dele. Eu vou ficar por aqui, justamente porque nós já pegamos um tempo em demasia, fomos um pouco mais além do que havíamos imaginado, mas entendemos necessário essa introdução para que pudéssemos entender o valor e a preciosidade desta obra que os benfeitores espirituais nos concederam amorosamente através do trabalho exaustivo de Kardec, e que, como eu havia dito na abertura deste primeiro vídeo, tem mudado a humanidade, é capaz de nos responder a todos os questionamentos que tenhamos com relação a essas questões da vida, da morte, do entre vidas, desmistifica muitas de nossas crenças, de muitos de nossos atavismos religiosos, e por isso causou tanta celeuma assim que foi publicado, porque utilizando da racionalidade, primando pela clareza, ele nos permite a compreensão de que quem somos nós, por que
estamos aqui e qual o propósito de nossa existência, para onde vamos depois daqui e quantas vezes voltaremos ou iremos a partir daqui. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre este benfeitor de Kardec, que eu não vou aqui revelar mais dados, até porque nós voltaremos posteriormente a falar ainda sobre este assunto, mas quem tiver interesse em saber efetivamente de quem se trata, eu recomendo que deem uma olhada no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o Cristo Consolador, e vão ali nas instruções dos Espíritos, em que fala sobre o advento do Espírito de verdade. Leiam, que para mim aquela mensagem, aquele grupo de mensagens que é trazida ali nas instruções dos Espíritos, onde é o próprio Espírito da Verdade que faz o relato, entenderão a magnitude desse Espírito e que, para mim, sem dúvida nenhuma, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que também deve ser a nossa obra de cabeceira, além de o Livro dos Espíritos, que nos instruirá acerca das questões morais, das questões espirituais também, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é nada mais do que o Evangelho do Cristo trazido e explicado à luz da doutrina espírita. Então eu aconselho que deem uma lida nesse item, que é justamente Instruções dos Espíritos, do capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Advento do Espírito de Verdade. Ficamos por aqui e espero que tenham gostado. E até o nosso novo encontro no sábado que vem. Até mais.